Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho constante dos bons espíritos, porque sem eles não há trabalho, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 9, Ouvindo Impressões. No programa passado nós conversávamos sobre o problema da Ernestina, não é? Ela já estava consciente que sua falência se deveu, a falência, né, na tarefa mediúnica, se deveu à questão do medo. Ela disse que ela teve medo de tudo e de todos, e até dela mesma. Então, nós comentamos um pouco, abrimos, né, um parênteses para falar da questão da eclosão da mediunidade, que tem que ser espontânea. Falamos da introdução do Livro dos Médiuns e mostramos também no Livro Consolador, na pergunta 384, que a mediunidade tem que ser espontânea e ela é coordenada pelo mundo espiritual. Eles decidem quando você vai começar a tarefa, porque o que eles fazem? Eles começam a proporcionar a você a amplitude da visão para o mundo espiritual ou da audição, e aí começa a tarefa, você vai começar a ver e escutar. E ela diz que apesar dela ter sido uma excelente aluna, ela não, a amiga dela, Benita, ela era uma excelente aluna, ela quando chegou aqui no mundo, né, no mundo corpóreo, ela não conseguiu, não é, dar bom proveito à tarefa mediúnica. A gente leu a pergunta do Livro dos Espíritos 230, que fala que na espiritualidade se melhora muito, mas só no corpo a gente realmente tem conquistas. No mundo espiritual a gente adquire tendências, no corpo a gente tem conquistas. E aí nós vamos começar a ler, nós estamos no finalzinho do capítulo do parágrafo 12. Né? Ela disse que os encarnados ela achava que eram pessoas de má fé. Os irmãos espirituais ela achava que eles eram espíritos zombeteiros, galhofeiros. E ela achava, né, que ela estava indo pelo caminho errado. Ela estava, como é que ela coloca? Em mim mesma receava as tendências nocivas. E aí ela vai dizer uma coisa muito interessante, que como a gente se ilude, não é? Ela vai dizer assim, o finalzinho do parágrafo. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de uma enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Então, que a gente deve ter um pezinho atrás com as comunicações que chegam, no caso nós que não somos médiuns, a gente só vai ter acesso através das mensagens. Aliás, Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Ele bota até um capítulo de comunicações apócrifas. Bom, a gente tem que ter um pezinho atrás, né? Mas quem já estudou o Livro dos Médiuns, dá pra gente ver quando a coisa não é séria, quando tem um espírito mistificador. Mas no caso dela, ela tinha o contato com o mundo espiritual, mas mesmo assim ela ficou com medo. Ela lembra pra gente a parábola dos talentos que Jesus fala. Que, né, teve um que por medo do Senhor escondeu o talento na terra. Ela é a representante dessa parábola, né? Dessa parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. Os dois que receberam mais talentos conseguiram multiplicar
Ela, no caso, representa aquele da parábola que escondeu o talento por medo. Mas todos nós realmente, não é? Precisamos controlar esse sentimento negativo, porque até um certo ponto é precaução, mas se ele muito exagerado, ele vira uma obsessão, que é o caso aqui da Ernestina, é o nome dela. Isso, Ernestina. E aí a Benita vai continuar. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra é a Benita. É a Benita. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. E então, é para todo mundo. Então, a gente falamos em programas anteriores, hoje estamos falando, assim, nas gravações nossas aqui, falando muito dela, da Alcione, dizendo, quando ela diz aqui, né, a realização de algo útil para o bem de todos. Então, o espírito superiores, que são os nossos exemplos, para nós, são os exemplos para nós, eles quando encarnam, eles não encarnam para ajudar uma pessoa. Eles encarnam para a coletividade sempre. O grande exemplo disso, é claro, que é Jesus. Mas no caso da Alcione, ela vem por insistência e pedido da sua alma gêmea, Pollux, que está lá no umbral, ela vai lá vê-lo, na introdução do livro, diz, no início da obra diz isso, o livro Renúncia. E aí ela vem, encarna, ela pede autorização, se prepara 10 anos para reencarnar. Ela vem, ela ajuda toda uma coletividade pelo seu exemplo. Então, algo útil para o bem de todos é o exemplo. Porque muitas vezes a gente se raciocina de que fazer algo útil para o bem de todos é fundar um orfanato, um asilo. É claro que isso é importantíssimo, lógico que é. Né? O espírito que passa pela orfandade, ele sabe o quanto é bom ele receber um lugar de abrigo, lugar de atenção, de carinho, de alimento. Não é isso que a gente está falando. Mas o algo útil para o bem de todos, não necessariamente eu tenho que ter dinheiro para distribuir para todo mundo, beneficiar todos com o meu dinheiro dando as coisas. Não é só isso. É pelo exemplo. Até porque ela no livro não tinha dinheiro nenhum, era pobre mesmo. E pelo seu exemplo de vida ela beneficia a todos, encarnados e desencarnados que nos acompanham. Então é o grande exemplo que a gente anota aqui. E o grande exemplo é claro que é Jesus. Ela, ao que parece, ela era aquele tipo de pessoa que via o lado sombra de tudo e de todos. Ernestina, né? A Ernestina, né? É da Ernestina, porque não é ela. A moça falou para ela, ó, você... como é que ela diz, a Benita? Você esqueceu que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Ela se esqueceu porque ela passou a ver o lado sombra de tudo e de todos. Ela era muito pessimista, junto com o medo, né? É exatamente o contrário do que a Joana de Anjos pede para a gente fazer, né? Ver o lado melhor de todas as coisas, de treinar isso. Toda vez que a gente vê uma situação, e a gente que é espírita, fica menos difícil, fica mais fácil raciocinar assim. Mesmo que seja uma situação ali de violência, ver o lado, alguma coisa de bom vai resultar naquilo no futuro. E outra coisa, porque quando você só enxerga defeito no outro, você está se achando melhor. Ela a dona Ernestina, ela meio que se colocou numa redoma de vidro, achando que ela era virtuosa e todo mundo era errado. Não é? Esse também é um dos erros dela, provavelmente, né? Ela ficou com medo de tudo, então ela se isolou, né? Kardec, no Evangelho, ele fala dessas pessoas que querem fugir do mundo, porque está todo mundo muito perverso, tem muito crime, mas, né? A gente está vivendo uma realidade moral da nossa sociedade odierna, uma situação que foi, né, produzida por nós mesmos no passado. A gente está recebendo agora a consequência do nosso abandono espiritual, do nosso abandono moral. E então, muitas pessoas, como a senhora Ernestina, fogem, né, e se isolam. Porque foi o que ela fez, ela ficou comigo, então ela se isolou do mundo, mas para isso, para achar que todo mundo é errado, coitada, às vezes até ela mesma se achava, ela se coloca numa posição superior, não é? E aí vamos continuar, mais um pouquinho.
Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. É normal. Você está trabalhando no bem, tem gente que não quer. É o que ela está dizendo, o trabalho útil, nesse caso, a gente vai contar com o assédio de todos os elementos. Sim. No capítulo 20, a Perpétua diz, vamos ler um trechinho aqui, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. É o item 5, Obreiros do Senhor. É que no final, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito de Verdade. E o final dessa mensagem é assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos seus servidores animosos. Pois os que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, o que ele está dizendo com isso? E o que tem a ver com o que a gente está lendo aqui da Ernestina? Quando a gente se propõe a realização de algo útil para o bem de todos, a gente tem que ter coragem, e muita. A gente já falou disso aqui da coragem, né? Do contrário do medo, a gente falou anteriormente. Tendo coragem, porque as dificuldades vão aumentar cada vez mais. É isso que o Espírito da Verdade, que é Jesus, está falando aqui, que Allan Kardec coloca aqui no Evangelho. Os que não recuarem diante da tarefa, é que Deus vai confiar os postos mais difíceis. Aí a gente fala isso que a gente gosta de falar sempre. Qual foi o santo de verdade, né? Porque tem muita gente que diz que muitos santos dizendo santo que não foram santos. Mas qual foi o santo que não passou dificuldade na terra? Qual foi a santidade que passou por aqui, que passou numa boa, rindo sim, mostrando alegria, mas que não passou por dificuldade? Não tem nenhum. Seja ele espírita, católico, protestante, hindu, o que for. Quando não foi assassinado, foi martirizado, levou pancada, porque são os postos mais difíceis, porque enfrenta a ignorância humana. É a luz enfrentando as trevas. Então, é isso que ela está dizendo aqui. Quanto mais a gente se propõe no trabalho do bem, o assédio dos elementos contrários, os espíritos inferiores não querem, principalmente quem está divulgando a verdade do Evangelho. Aí você enfrenta inimigos que não querem isso no planeta. O planeta está em transformação, a casa está em obra, a obra já está sendo feita e daqui a pouco a casa vai ficar reformada. É isso que muitos espíritos inferiores não querem. Não querem, né? E Jesus alertou isso para a gente lá no Evangelho há 2000 anos. Se fazem o que fazem comigo, que sou um galho verde, o que não vão fazer com vocês? Mas ela esqueceu disso. E aí a amiga continua. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo o impedimento fortuito. Então, olha só, se o próprio Cristo enfrentou as dificuldades que enfrentou, como é que a gente acharia que não iríamos, né, ter problemas no trabalho com Jesus? Ele mesmo já nos alertou para isso. No livro Boa Nova, tem uma página muito interessante chamada Os 500 da Galileia. São espíritos que o irmão X diz que ouviram, né, a mensagem de Jesus antes de uma das últimas aparições de Jesus, e Jesus exorta a esses discípulos que eles saiam pelo mundo e pregando o evangelho, ajudando os doentes, os necessitados, mas que eles haveriam de encontrar obstáculos. Mas é natural, é a prova, né? Não é a prova na escola que nos faz passar de ano, são os obstáculos na nossa vida que vão fazer com que a gente suba um degrauzinho evolutivo na nossa vida. Então, infelizmente, né, a maioria de nós, quase todos nós, vemos nesses obstáculos, nas situações mais difíceis, a gente vê dificuldades intransponíveis. Mas Jesus não vê dessa maneira. Ele sabe que aquilo, não é? Até Allan Kardec,
passava por situações que os espíritos diziam, é para você aprender. Quantos médiuns foram, passaram pela situação de mistificação, de engano, porque era uma lição que os espíritos bons queriam dar, porque às vezes o médium questionava, poxa, mas por que eu fui enganado? É para você aprender da próxima vez a observar melhor a conversa do espírito, principalmente na época que Kardec teve que organizar a doutrina espírita. Ele e os seus médiuns que trabalhavam com ele tiveram que enfrentar esse tipo de situação. Mas é assim que o médium evolui. Então, na nossa vida, os obstáculos também vão chegar. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa religiosa, na rua. E a gente tem que lembrar que eles chegam, e quando chegam, é porque Jesus acha que nós já estamos preparados para dar boas respostas. Porque se algum acontecimento a gente não tiver condição de dar uma boa resposta, Deus não permite que aconteça. Porque ele sabe que a gente vai falir. Deus é pai, ele não é padrasto. A boa resposta... Tem muito bom padrasto. Pelo amor de Deus, ele não é uma má pessoa, não. Esquece isso de padrasto. Falei, desculpa. O que a Teresa está colocando, é bom a gente frisar também, que Deus já sabe, Deus tem o conhecimento, Deus conhece a nossa vida e comanda o nosso destino. Agora, a boa resposta que a Teresa colocou não significa que a gente vai vencer. Às vezes ele sabe que a gente não vai vencer, mas é para o nosso aprendizado. A gente tem que raciocinar que a vida ela é uma só no sentido da sua continuidade. Tem etapas de existências corpóreas, mas a vida é uma só. Nesse sentido, quando o Alcione vai reencarnar, Alcione de novo, do livro Renúncia está lá, e o Antênio, que é o mentor, o instrutor dela lá no plano espiritual, e ele fala para ela assim, olha, você vai, mas não é dessa vez que ele, o Pollux, que é a alma gêmea dela, não é dessa vez que ele vai se sair bem. Não vai, não. Ele já sabe, mas tem que deixar. É o aluno que você vai ficar reprovado, o professor sabe que ele não estudou, tirou 0, 0, 0, 0. Na última prova do ano ele não vai passar, mas o professor não pode deixar de dar prova a ele. Porque o aluno que tem que dizer para ele mesmo que não estudou e tem que reformular a sua conduta, né? É isso. Então mais um pouquinho, né? Vamos lá. Agora vamos ao parágrafo 14. 14? Não é? 14. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Então, ela agora está compreendendo, né? E ela já entendeu que ela foi a culpada da falência dela, mas ela ficou com muito medo das mistificações. E no livro dos médiuns, Allan Kardec vai falar sobre essas mistificações. Eu anotei aqui no item 303. Vamos ver aqui o item 303, onde ele anda. Livro dos médiuns? Item 303. Tá aqui, contradições e mistificações. 303. Deixa eu ver. É o capítulo? É o capítulo 27. Da segunda parte. É isso, já achei também. Achou também? Achei. Isso. Kardec vai falar aqui... Das mistificações. Das mistificações, mas a nota é que é interessante. Anota lá embaixo. Anota aqui. A astúcia dos espíritos... 303, né? A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo que se possa imaginar. Isso. Achou? A arte com que dispõe as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis, né? E aqui ele vai falar sobre as mistificações. Então, o médium, para ele não ter, né, não ficar com tanto medo assim, ele precisa estudar, né? Ele precisa estudar o livro dos médiuns, porque Kardec separa um capítulo, que é o capítulo, né,
é o capítulo 27, o item 303. Ele vai falar justamente isso, e é aqui que Erasto vai falar o seguinte, né? É o capítulo 27, das contradições e das mistificações. Então, item 303. Erasto, nesse item, né, vai falar que é melhor que a gente rejeite 10 verdades do que aceitar uma mentira. Se você está na dúvida, agora você passar a viver a sua tarefa duvidando de tudo e de todos a todo tempo, aí tem problema. Aí o problema está com você, porque aí você, né, você não acredita em nada, né? Então, repetindo, né, os médios, eles precisam, aqueles que a mediunidade de tarefa já eclodiu, eles precisam estudar o livro dos médiuns, porque lógico que vai acontecer algumas, mas é muitas das vezes mais para experimentar o discernimento do próprio médium. E aí as pessoas querem ser médiuns, se esquecem que não vão conviver só, né, com o médium, com o espírito da qualidade de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, muito pelo contrário. O Marco Aurélio brinca. Aquele filme que... Os outros? Não, os outros também. Sexto Sentido. Sexto Sentido? O menino, né? O que ele via ali, né? Lá na nossa casa, o Marco Aurélio, que é o presidente, ele fala, a pessoa acha que vai tomar café com Jesus, comer pão de queijo com Maria, doutor Bezerra, se esquece que vai ver a cuca, o boitatá e o saci pererê. Porque é verdade, é que somos nós, né? Nós somos, né? Nós temos dentro de nós, né, muita cuca, muito saci pererê, muito boitatá. Então, as pessoas se esquecem. Lógico, se Kardec colocou no livro dos médiuns o problema das mistificações, o que é uma mistificação? É um espírito se apresentar dizendo que é tal ou qual personagem, né, tal ou qual espírito, e muitas vezes não é nada. Mas até o próprio Kardec, agora eu lembrei, e eu não sei se é aqui, eu acho que é aqui nesse capítulo, que um espírito apareceu começando a piar e dizendo que era um pintacilgo, né? E aí depois eu acho que, não sei se é o Erasto, é São Luís, falou assim, né, isso é para você aprender uma coisa, que existem espíritos que mistificam, né? Que existem espíritos que vão dizer coisas absurdas, mas você tem que entender que animal não incorpora em médium. E, infelizmente, né, há um tempo atrás, um programa televisivo apresentou um médium incorporando um golfinho. E ele falava, glu, 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 sei lá, não sei nem qual é a voz do golfinho direito, mas ele emite já um som, né, que ele é um animal muito inteligente. Mas esse médium só pode ser falta de estudo, de não ter estudado o livro dos médiuns, onde Kardec ensina que animal não incorpora no médium. E então, depois eu vou procurar, não sei se... Porque nós estamos chegando ao final do programa. No próximo programa, vamos levar isso como dever de casa. Vou procurar onde está essa história do pintacilgo com Kardec. Porque existe, eu não estou doida não. Mas eu não lembro onde está. Eu vou procurar e a gente vai trazer. Porque chegamos ao final de mais um programa, né? Agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que continuem nos amparando, e vamos orar por todos aqueles que são médiuns de tarefa, porque a gente já viu pelo nosso estudo que é muito difícil no mundo de hoje, não é? Você vivenciar a sua mediunidade com Jesus. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.